E aí, tigredo amado, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Ju. Eu sou o Gui. Hoje vamos estar falando sobre depressão e alguns tipos de depressão, porque são vários tipos de depressão e vários transtornos que também vêm da depressão. Lembrando que eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, né? Eu apenas tenho depressão e alguns desses transtornos que eu vou falar aqui. Os que eu não tenho, eu conheço pessoas que têm. Então, o que eu vou falar aqui é sobre vivência, sobre o que eu sinto, o que eu passo e o que pessoas que eu conheço sentem e passam também. Né? Eu fiz algumas poucas anotações aqui, porque eu esqueço bastante das coisas, então vocês vão reparar que algumas coisas eu vou ser obrigada a ler. Essa é a primeira parte de uma série aí que a gente vai fazer falando sobre o assunto. Falando de uma maneira não profissional, porém de igual para igual, né? Falando com quem passa por isso, falado por quem também sofre por isso, né? Eu tenho depressão, meu filho tem ansiedade, eu tenho depressão, tenho ansiedade, já tive crise de pânico, tenho, né, esse problema. E fui diagnosticada uns anos atrás aí como psicótica. Tudo isso, acho que vocês vão sair correndo agora. Quem não correr é porque entende muito bem pelo que a gente passa, né? Então, falando de igual para igual, hoje vamos falar sobre depressão e algumas veias, digamos assim, que são as síndromes, né, que ela tem. Essa é a primeira parte, depois teremos a segunda, a terceira, porque são vários tipos, infelizmente. Vamos lá? Depressão clássica. Depressão clássica, pessoal. Desânimo. Queda da vontade de fazer as coisas. Pouco humor, tristeza. Tudo perde a graça. Na maioria dos casos, perda de apetite. Na maioria dos casos. No meu caso, eu tenho a depressão clássica, porém eu não perdi o apetite porque eu sou compulsiva e ansiosa também. Então, eu como, quando eu tô assim numa crise de ansiedade, eu como desesperadamente só coisas pesadas. Vamos lá. Em poucos casos, compulsão alimentar. É aquela pessoa que come muito, como é o meu caso, né? A perca de sono, também tenho, insônia, né? E costuma se culpar por tudo. É assim, tu se culpa porque um negócio não deu certo, tu se culpa porque o teu emprego não é legal, tu se culpa porque tu perdeu o ônibus, tu se culpa porque a receita que tu fez não deu certo, tu se culpa porque a criação dos teus filhos não foi exatamente aquilo que tu esperava, tu se culpa porque a grama não foi cortada, tu se culpa porque a roupa não serviu, tu se culpa porque tu comeu demais, tu se culpa porque tu dormiu de menos, tu se culpa por tudo, por coisas que não estão ao teu alcance muitas vezes. Muitas, na maioria das vezes, não estão ao teu alcance mudar, mas tu se culpa por isso mesmo assim. Vamos lá? Transtorno depressivo psicótico. O transtorno depressivo psicótico. Também tenho isso, Tigredo. Eu fiz tratamento um tempo atrás, só que eu fiquei muito dopada. E é uma coisa que me durou por um certo tempo, depois passou, né? Mas eu tenho, a gente não costuma dizer, eu tive depressão, eu tive tal transtorno. A gente tem, né? Porque sabemos aqui que não tem cura. Tem os altos e os baixos, né? Tem o ápice, que é quando tá no máximo aí do transtorno, e tem os baixos, que é quando a coisa tá mais tranquila, né? Tem os mesmos sintomas
da depressão clássica, porém também tem delírios ou alucinações. Eu vou dizer aqui para vocês que há uns anos atrás eu via vultos, escutava vozes. Vão dizer, tu tinha que estar no hospício internada. Muitos eu sei que vão dizer isso. Talvez, tem vários casos de transtorno psicótico que é caso para internação. Sim, tá? Ela requer um tratamento mais rápido e invasivo, né? Porque quem tem isso tem uma proporção, uma tendência maior aí ao suicídio. No auge dessa depressão, em raros casos, tem pessoas que acham que estão literalmente apodrecendo por dentro. Isso é chamado de síndrome de Cotard. Imagina só que tristeza a pessoa ter essa sensação. Eu não cheguei a esse ápice, né? Mas a pessoa tem a sensação que está apodrecendo por dentro. Ela tem a certeza, na verdade, na cabeça dela, que ela está apodrecendo literalmente por dentro. Esse ápice chama-se síndrome de Cotard. Transtorno depressivo persistente. O transtorno depressivo persistente é quando uma pessoa até se acostuma com a depressão. Ela trabalha, ela estuda, ela até pratica esportes. Porém, não vê graça em nada. Tudo parece vazio. É uma pessoa muito pessimista e costuma ver tudo pelo lado negativo. É aquela velha... Aquela pessoa, aquele colega teu que tá sempre de mau humor, que apelidam de rabugento, que às vezes tem aí seus 20 e poucos, 30 e poucos anos e as pessoas costumam dizer, esse tem a alma velha, tem a alma de 90, 100 anos, imagina quando tiver aí, né, com seus 90 anos, como é que vai ser o humor dele. Às vezes essa pessoa tem uma espécie de transtorno e depressão. Ela costuma não ver graça em nada, tudo para ela é mau humor, tudo para ela é cinza, tudo para ela é escuro, ela trabalha, estuda. Ela vive uma vida, digamos, normal, mas parece que para ela não existe felicidade. Depressão atípica. A depressão atípica acontece mais com os jovens da adolescência até aí seus 23 anos, né? Quando está começando a fase adulta. Não que não possa acontecer com adultos acima dessa idade, porém, a maioria dos casos é de adolescentes até os seus 23 anos, tá? Esses desenvolvem hipersonia, ou seja, eles dormem demais, né? Aquela velha preguiça, né? E dorme, não há o que chegue, dorme. Ao contrário do que a gente tem, né? E também comem muito. Comem. O tempo que eles estão acordados, digamos assim, eles comem a maioria do tempo. Aí também tem uma ansiedade aí nessa questão, né? Porque muitas vezes uma depressão está ligada, um tipo de depressão pode estar ligado a outra, sim, né? Então, nessa depressão atípica, como esses jovens, eles comem muito, a tendência é engordar bastante, quanto mais engorda, mais come, e dormem muito, então eles também têm a ver aí com uma ansiedade, né, Tigredo? Transtorno afetivo sazonal TAS. É mais comum em lugares com pouca luminosidade. Esse transtorno afetivo sazonal, que é mais conhecido por TAS, ele geralmente, na maioria dos casos, ele acontece em lugares frios, lugares com pouca iluminação solar. Por quê? Porque as pessoas produzem menos serotonina e melatonina.
Porém, raramente acontece ao contrário. Às vezes, raramente pode acontecer esse mesmo transtorno, porém ao contrário. E daí é chamado por TAS às avessas. Essas pessoas apresentam os mesmos sintomas, mas com um excesso de calor. Eu não fui diagnosticada com isso, mas eu vou dizer para vocês, o excesso de calor me faz um mal tão grande, gente. Tão grande. O excesso de frio não, mas o excesso de calor me faz muito mal. E é isso, por hoje foi sobre esses transtornos e depressão que a gente falou, né? Foi sobre a depressão clássica, transtorno depressivo psicótico, transtorno depressivo persistente, depressão atípica e transtorno afetivo sazonal, TAS. Existem vários outros tipos, infelizmente. E vocês acreditem ou não, tem gente que não aceita que tenha algum desses transtornos, deixando chegar no ápice até o ponto de tirar a própria vida. Tem gente que não aceita que tem, não admite, acha que isso é um assunto que não deve falar. Vocês acreditam que tem gente que pensa assim, isso é um assunto que não deve falar? Vai ter muita gente aqui que vai assistir um pouco do meu vídeo e vai dizer assim, que horror! Se isso é assunto de se conversar. Eu sei que tem gente que pensa assim. Eu sinto muito, mas é infelizmente um assunto atual, atemporal, porque muita gente está perdendo a vida. Temos que falar sobre depressão, sim. Devemos. E a gente que tem, a gente que passa por isso, tem sim que falar sobre, por que não? Se fechar é muito pior. Se fechar para isso é muito pior. Eu sei que quem tem depressão e está me ouvindo, está me escutando, me vendo nesse momento, tem muito do que eu tenho, que é aquela vontade de se isolar para o mundo, não falar com ninguém, não se abrir com ninguém, não ver ninguém. Eu tenho isso também. Tem dias, né? Tem dias que não, porque eu também tenho bipolaridade. Isso vai ser assunto para um outro vídeo. Mas em boa parte do tempo eu tenho essa questão, Tigredo, de querer me isolar, de não querer ver ninguém, sabe? Eu sou, digamos, uma pessoa um pouco isolada. Eu sou assim. Muita gente acha até que eu sou meia fria, sabe? Meia distante dos outros. Não, eu sou um pouco isolada, assim. Infelizmente. Mas não que eu não seja uma pessoa que eu tenha carinho pelas outras pessoas, que eu tenha afeto e tudo mais, não. Esse é o meu jeito e talvez um pouco da minha depressão faça com que isso aconteça, né? Que eu queira me isolar um pouco. Então, torno a dizer aqui. Temos sim que falar sobre, né? Devemos falar sobre. Existem vários assuntos que a gente vai falar aqui nesse canal que precisam sim ser abordados. Torno a dizer, não sou psiquiatra, não sou psicóloga. Se você tem qualquer um desses sintomas, procura uma ajuda profissional. Procure alguém da tua confiança para se abrir. Eu sei que a maioria das pessoas que tem qualquer um desses transtornos tem uma dificuldade imensa em confiar em alguém. Mas sempre vai existir uma pessoa ou outra, tá? E eu deixo aqui, desde já, um abraço a todos vocês. Aos que não têm nenhum transtorno e aos que têm, principalmente. Eu sei muito bem, eu sinto na pele o quanto isso é difícil. Não é brincadeira. Não é mimimi. Não é cifazol, como eu já ouvi uma pessoa falar isso pra mim uma vez. É uma dor,
que a gente não tem o poder simplesmente de arrancar ela de dentro da gente. A gente pode mascarar. E como a gente faz isso? Tentando lutar dia após dia. Procurando ajuda psicológica, procurando o carinho das pessoas que a gente ama, né? Procurando fazer alguma coisa que a gente goste, por mais difícil que seja. Eu tô falando isso para vocês, mas eu, Juscelia, tô naquela fase de me isolar e me encerrar. Às vezes eu me obrigo a sair com meu filho assim, porque eu sei que eu tenho que, sabe? Final de semana, meu namorado vem pra cá e ele quase me arrasta para caminhar com ele, para ir pra praia. Uma coisa que eu amo de paixão é olhar o mar. Estamos no inverno aqui, não é calor para tomar banho no mar, mas eu amo de paixão sentar na beira do mar, olhar para o mar, escutar o barulho, respirar. E mesmo assim eu não tenho ido. A minha vontade é ficar só em casa. E isso não é benéfico pra gente. Mas infelizmente a gente sente. Isso é real. E a gente sente essa vontade sim. Sem falar nas crises compulsivas, que é aquela coisa que a gente come tudo que não deve, até porque eu sou diabética, Tigredo. E eu como tudo que eu não devo comer. Mais adiante a gente vai estar aí consultando com um nutricionista. Não vai resolver muito. Mas a gente tem que consultar com um psiquiatra, psicólogo, sei lá, para tomar algum ansiolítico, alguma coisa assim. Porque eu estou aí passando dos 120 quilos. Né? Eu, assim, eu não veria mal na questão estética de ser gorda, de maneira nenhuma, até porque minha opinião particular, eu já digo aqui, isso não é uma agrofobia, mas na minha opinião particular, eu acho mais bonitas pessoas mais gordinhas, né? Mas no meu caso eu já passei de ser gordinha, eu estou obesa. Né? E tá olhando meu filho ali se coçando. Não, acho eu que não é escabiose, viu? Faz ó que tá. É que eu tô. Com sarna. Eu tô ansioso. Ansioso, ele tem também a ansiedade, ele rói as unhas, né, e tudo mais. Vamos falar sobre ansiedade em outros vídeos aí. Bom, então é isso, Tigredo. Fica aqui um abraço a todos vocês, muito carinho aí. Que Deus esteja abençoando todos aí. Nós todos, né, meu filho? Sim. Grandemente. E uma coisa, se tu falar que pro outro menino, em vez de fazer isso, dá um abraço na pessoa. Que ela pode estar precisando. Mais do que a tua opinião ridícula. Pensa nisso. Torna a dizer aqui, quando ele fala tu, é pra quem tem essa opinião, né? Essa opinião... Grosseira. Que o outro tá se fazendo, ou... Mas não se esqueça, tu também pode estar sofrendo algum transtorno. Eu te tá falando isso. Que nem aquele transtorno ali que nós estava recebendo. Do persistente. Uhum. Pra vocês verem que existem vários transtornos aí, todos enraizados na depressão. Não sei se todo mundo não tem, que seja um pouco de alguma dessas, tipo assim. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, né? Essa é a parte 1, falando sobre os transtornos depressivos. E te inscreve. Deixa um like. Ative o sininho. E compartilhe. E obrigado. Tchau.